Agora vamos falar sobre hipérboles, com essa abordagem bem direta, bem objetiva, que é você identificar a expressão que define uma hipérbole e fazer um esboço do gráfico. Da mesma forma que já abordamos circunferência, elipse, parábola, né? É a mesma abordagem das cônicas. Uma abordagem bem direta. Eu espero que você saiba identificar a expressão que define uma hipérbole e fazer o esboço do gráfico. Bem assim, tá bom? Então eu já posso adiantar o padrão, né, que até já como eu cheguei a comentar em outros vídeos, um padrão genérico que define a equação, né, da hipérbole, que é x menos x0, lembram disso? Sobre a ao quadrado, menos y menos y0 sobre b ao quadrado igual a 1. Então, esse padrão aqui, se aqui for positivo, isso aqui define uma elipse. Já vimos isso em outra aula. Então, se ambos os coeficientes aqui forem positivos, né, e for esse formato, eu tenho aqui o padrão que define a cônica elipse. Claro, se A e B, que são os semi-eixos aqui, né, respectivamente x e y, forem iguais, isso aqui cai numa circunferência. Também já vimos isso. Tá? Então, assim, a hipérbole tem um padrão parecido com esse. Então, é parecido com o da elipse. A diferença está nesses coeficientes. Se o coeficiente aqui, eu vou apagar aqui, ó. Se esse coeficiente, se um for positivo e o outro for negativo, nesse caso nós temos uma hipérbole. Então, se ambos os coeficientes forem negativos, essa equação aqui não define nada, tá? Não existe nenhum ponto que vai satisfazer essa equação. Porque não tem como eu pegar algo que é negativo, operar com outra parcela negativa e encontrar 1. Não existe nenhum ponto que satisfaz essa equação. Se ambos os coeficientes forem positivos, existem infinitos pontos que definem uma elipse. Agora, se um deles for positivo e o outro for negativo, ou vice-versa, tá? Se um deles for positivo e o outro negativo, né, com sinais coeficientes, com sinais trocados, aí sim nós temos uma hipérbole. Tá? Então, o meu objetivo é esse, você encontrar uma expressão como essa e saber, opa, isso aí parece elipse, não, mas tem coeficientes com sinais trocados, então isso aí é uma hipérbole. E agora, dada a expressão, você deve ser capaz de fazer o esboço da hipérbole. É isso que eu vou explicar agora com um exemplo. Então vamos lá, nosso primeiro exemplo. Imagina a seguinte hipérbole. Menos x menos 4 ao quadrado sobre 4 mais y menos 1 ao quadrado sobre 9 igual a 1. Então, identifique a cônica e faça o esboço do gráfico. Ah, eu já sei que isso aqui é uma hipérbole, porque eu tenho aquela regrinha ali, né, em mente. Observei aqui que os coeficientes dessas duas parcelas têm um sinal positivo, outro sinal negativo. Então, existe uma infinidade de pontos que satisfazem essa equação. E todos eles compõem o gráfico da hipérbole. Então, vamos fazer o esboço do gráfico. Então, o que é o mais importante aqui para você destacar nesse esboço? Então, a primeira coisa é o centro. Isso aqui é uma hipérbole com centro. Vou colocar em outra cor, só para destacar. Qual é o centro dessa hipérbole? Semelhante ao que nós já fizemos na equação da circunferência e da elipse. O centro aqui vai ser 4, componente x é 4, componente y é 1. Então, eu vou marcar o centro aqui, ó. 1, 2, 3, 4. O centro ele corre no ponto x igual a 4 e y igual a 1. Tá? Então, o centro está aqui. Fiz um xzinho. A partir do centro, olha aqui, o semi-eixo x vale 2 e o semi-eixo y, que é o B,
vale 3. Então eu vou andar 2 unidades para a direita e 2 unidades para a esquerda. Então tem esse pontinho aqui, esse pontinho aqui. Tenho 2 unidades acima, aliás, 3 unidades acima, 3 unidades abaixo. Tá? Então tem esses extremos. Se fosse uma elipse, o gráfico, o esboço da elipse, né, o gráfico seria você ligar esses extremos aqui, traçando uma curva, né, sem quina, que vai representar ali o esboço da elipse. Mas, para fazer o gráfico da hipérbole, passamos por esses mesmos passos iniciais. Localizar o centro, confere, e marcar esses extremos. Até aqui são passos similares ao que a gente faz para o gráfico da elipse. O que vai ser diferente para a hipérbole é o que vamos fazer daqui para frente. Uma vez que já identificamos esses extremos, você vai traçar aqui um retângulo que passe nesses extremos. Tá? Então faz um pontilhado aqui, ó, com retas semi-retas, né? Segmentos de reta verticais e horizontais que passam nesses extremos. Então, eu localizei um retângulo. Uma vez que eu tenho um retângulo, você vai traçar as 2 diagonais. E vai estender essas diagonais. Essas diagonais aqui são as assíntotas da hipérbole. Tá? A hipérbole é aquela cônica que tem 2 folhas, lembra? As 2 folhas vão estar aqui, ó, uma para a direita, uma para a esquerda, ou as 2 folhas vão correr uma para cima e outra para baixo. Quem vai definir isso aqui, né, algebricamente falando, é o sinal dos coeficientes. Por exemplo, aqui. Se eu fizer x igual a 4 e zerar essa primeira parcela, se eu fizer aqui x igual a 4, tá? Eu estou por minha conta, de propósito, para poder zerar essa primeira parcela aqui. Eu vou ficar só com o restante da equação, ó, y menos 1 ao quadrado igual a 9. Isso tem solução. Por exemplo, y menos 1 vai ser igual a mais 3 ou menos 3. Y vai ser igual a 1 mais 3 ou menos 3. Eu tenho 2 possibilidades aqui. O y pode ser 4 ou menos 2. Ou seja, quando x é igual a 4, exatamente aqui nessa reta vertical, ele está associado ao y igual a 4, que é esse ponto, e ao y igual a menos 2, que é esse ponto. Tá? Então a nossa hipérbole passa aqui e aqui, esses 2 pontos. E ela vai tender a esse pontilhado que nós fizemos. Então faz uma curva aí mais bonita do que a minha, não tem quina, tá? Mas esse é um esboço da hipérbole. Não toca no pontilhado, tá? Se aproxima. Então, quando aqui, ó, coeficiente, quando a parte que envolve x tem coeficiente negativo, a hipérbole ela tem as suas folhas para cima e para baixo. O que fica é o y. Se o negativo fosse aqui no y, ela seria o contrário. Ela seria a hipérbole com folhas para a direita e para a esquerda. Tá? Ah, professor, posso zerar aqui o y e ver se eu acho solução? Para você zerar aqui essa parcela, você tem que fazer y igual a 1, que seria aqui, ó, nessa linha. Se você zerar essa parcela aqui, você vai ter a seguinte expressão, ó, x menos 4 ao quadrado sobre igual a 4. Posso colocar direto. Mas isso aqui não tem solução. Não existe como alguma coisa negativa ao quadrado, vezes alguma coisa ao quadrado, dá 4. Então, ou seja, na direção do y igual a 1, não tem ponto em comum. Na direção do x igual a 4, tem solução. Tá? Então, aqui, se o coeficiente é negativo, eu devo zerar essa parcela. Então, eu vou ter solução só na direção do x igual a 4. Tá? Então, esse é o gráfico da... É assim que se faz, né? Um esboço bem simples de uma hipérbole. Tá bom? Posso até inverter aqui. Vamos fazer de propósito. Vou inverter o sinal. Vou fazer outro exemplo, invertendo o sinal para a gente ver como é que fica. Vou copiar aqui. Vou colocar aqui x menos 4 ao quadrado menos y menos 1 ao quadrado sobre 9.
Já identifiquei que é uma hipérbole. Quero fazer o esboço de forma bem simples e bem objetiva. Ótimo. Então, eixo Y, eixo X. Começo fazendo o quê? Localizando o centro. Qual é o centro dessa hipérbole? X igual a 4, Y igual a 1. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. Y igual a 1. Está aqui. Então marquei o centro. A partir do centro, semi-eixo X é igual a 2, semi-eixo Y é igual a 3. Então, 2 unidades para a direita, aqui e aqui. 3 unidades para cima e para baixo. Aqui. Aqui, de novo. Se fosse ambos os coeficientes aqui positivos, seria uma elipse. Eu iria marcar... E aqui foi demais. Peraí. São 3 unidades para baixo. Marquei 4. Aqui eu tenho 1, 2, 3 só. Aqui, 1 até o eixo X, 2, 3. Agora sim. Então, se fosse uma elipse, era só ligar esses extremos com uma curva, que seria o esboço da elipse. Mas é uma hipérbole. Então, você vai fazer um retângulo que passe nesses extremos aqui. Tá? Formado por semi-eixos, né, verticais e horizontais. Então, por exemplo, aqui eu vou fazer aqui, ó, uma reta horizontal que passa aqui, uma reta horizontal que passa aqui. Uma retinha semi-reta, né? Vertical que passa nesse ponto e uma que passa nesse ponto. Encontramos o retângulo. Daqui passa as duas diagonais. Lembrando que essa diagonal, elas se encontram no centro, tá? Elas se encontram aqui no centro. Nesse ponto aqui. Você vai estender essas diagonais. E são essas diagonais que definem as assíntotas da hipérbole. Então a hipérbole vai tender a esses pontilhados. Ou assim, com duas folhas, uma côncava para a direita e outra para a esquerda, ou com duas folhas, uma côncava para cima e outra para baixo. Quem vai dizer vai ser aqui, ó, que faz sentido. O que vai ter solução? Quando eu zero a parte que tem coeficiente negativo, nesse caso aqui o y, ou quando eu zero a parte que tem coeficiente positivo. Se eu zerar o x, a parte que tem x aqui, por exemplo, fazer x igual a 4, a minha equação resultante não vai ter solução. Então só vai ter solução aqui se eu zerar essa parte aqui, que tem coeficiente negativo, vai fazer y igual a 1. Ora, mais y igual a 1 é essa reta aqui. Então é aqui que tem solução. Então a minha hipérbole vai passar nesse ponto, vou botar em vermelho. A minha hipérbole vai passar nesse ponto aqui e nesse ponto aqui. Agora você vai traçar uma curva que vem, passa nesse ponto e vai de novo para o pontilhado. Vem do pontilhado, quase, né? Passa nesse ponto e volta para o outro pontilhado. É uma assíntota, nunca vai encostar. Então, quando o coeficiente negativo está no y, né? O que vale aqui é o positivo. Vou falar assim, quando o coeficiente positivo está no x, as folhas, né, da hipérbole são côncavas para a direita e para a esquerda. Quando o coeficiente positivo está no y, as folhas são para cima e para baixo, seguindo a orientação do eixo y, para cima e para baixo. Quando o coeficiente positivo é no x, as folhas são para a direita e para a esquerda. Tá bom? Então é assim que se faz um esboço bem direto, bem simples. Tá? Façam aí um esboço melhor do que o meu, mas a ideia principal está aí, tá, gente? Qualquer dúvida, é só mandar mensagem para mim. Até a próxima.